Uma votação que entra para a história do país. O Senado rejeitou hoje o nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Foram 42 votos contrários e 34 a favor. É a primeira vez, anota aí, desde 1894, que o indicado pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal é barrado pelo Congresso Nacional. A gente vai lá ao vivo a Brasília com a repórter Luciana Amaral, que tem as últimas informações. Boa noite, Luciana. Oi, Caio. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Jorge Messias saiu há pouco do Palácio da Alvorada, onde ele estava reunido com o presidente Lula, com o líder do governo aqui no Senado, Jacques Wagner, com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e ainda o ministro da Defesa, José Múcio, ele que também foi um dos principais articuladores em prol de Messias aqui no Senado Federal. Uma reunião que durou pouco mais de uma hora, mas o Messias, ao longo dessa votação no plenário, ele ficou aqui no Senado. Ele acompanhou todo o processo do gabinete, da liderança do governo, ao lado, então, de aliados, de ministros e também de familiares. Quando o resultado saiu, o clima parecia de velório. Muitos abraços, as pessoas não sabiam nem o que dizer. No momento, eu estava no plenário e o que eu percebi é que a própria oposição demorou um pouco a reagir, demorou a comemorar até entender e confirmar mesmo essa derrota do Jorge Messias. Agora, vale a gente destacar que lideranças da oposição já tinham essa contabilidade de 34, 35 votos no máximo ao Messias. Em cálculos e tabelas, a oposição contou com o apoio de uma trinca muito forte do Centrão, entre PP, Republicanos, União Brasil, e eles falam até mesmo da base aliada, a base que ficou insatisfeita com essa indicação do Jorge Messias. Dizem que se o indicado fosse Rodrigo Pacheco, essa derrota no dia de hoje não teria acontecido. E aí nisso, a oposição diz que a governabilidade do Lula acabou aqui no Congresso Nacional, é o discurso já da oposição, e eles comemoram duplamente. Isso porque eles avaliam que não tem mais condições nenhuma do Lula fazer uma nova indicação e que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, muito menos aceitaria isso. Então, se Flávio Bolsonaro ganhar as eleições, é ele quem vai herdar essa indicação para o próximo ministro do Supremo. E olha, também vale a gente destacar muito bem aqui que horas antes do plenário, tanto Jacques Wagner quanto o José Guimarães estiveram com Lula e depois aqui falaram que eles ressaltaram ao presidente que estava tudo ótimo, que estava tudo correndo bem. Isso horas antes, então, do placar no plenário, e dias atrás, José Guimarães, ao assumir o Ministério da Articulação Política, disse que o pior já tinha passado para o Messias, que seria uma nova etapa de articulação, de relacionamento com Davi Alcolumbre. Para a gente ter uma ideia, então, também do erro de cálculo e também das traições, o governo chegou a dizer, em vitória do Messias, com 45 votos, 49, coisa de 11, 14 votos a menos do que receberam. E isso também vale a gente lembrar, porque eles tinham 3 ministros que voltaram a ser senadores só para essa votação, portanto, 3 votos a mais. Olhando para frente, a preocupação do governo é tentar não deixar a derrota de hoje contaminar outras pautas. Então, a gente tem que se focar especialmente no fim da escala trabalhista 6x1. Deputados governistas à frente do fim da escala 6x1 acompanharam com muita atenção tudo o que aconteceu no dia de hoje e o que eles estão dizendo é que a derrota foi pontual, foi uma questão do Senado. Agora, já tem petista retomando o discurso Congresso inimigo do povo, que é uma das frases que mais irrita a cúpula do Congresso Nacional. Para finalizar, amanhã tem uma sessão do Congresso para votar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. A oposição diz que tem votos sobrando para derrubar esse veto e também que já articulou com Davi Alcolumbre uma manobra para poder suprimir trechos, embora o veto seja integral, para suprimir trechos que chocariam
com a lei antifacções. O governo diz que, se derrubar o veto, vai trazer problema, vai beneficiar crime organizado, condenados por feminicídio, além dos condenados pelo 8 de janeiro, mas a oposição diz já ter fechado, então, uma articulação nesse sentido, ou para fatiar o veto, ou então para suprimir trechos. Uma manobra que, se bem realizada, no contexto aqui da oposição dentro do Senado, vai trazer mais problemas para o governo. O governo diz que isso seria inconstitucional e não descarta recorrer ao Supremo. A oposição diz que, depois de hoje, o Supremo deve ficar mais acuado e não interferir em questões internas dentro do Congresso Nacional. Portanto, a gente vai ver mais uma briga pela frente logo amanhã e como fica nessa governabilidade. O Jorge Messias, ele saiu bem atrás de onde eu estou e ele chegou a falar para a imprensa, com a imprensa, depois da derrota de hoje. Vamos conferir um trecho. Passei por 5 meses um processo de desconstrução da minha imagem, toda sorte de mentiras para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso. Leonardo Barreto, o que aconteceu hoje em Brasília? Olha, a gente teve um divisor de águas, eu acho, né? Daqueles que a gente vai lembrar por muito tempo, né? Mas eu vou tentar resumir aqui as grandes questões. Primeiro, uma demonstração de força do Congresso Nacional, mais um, né? Já controla o orçamento, vetou várias pautas desse governo e agora rejeitou uma candidatura para o Supremo Tribunal Federal. Acho que houve um recado importante para o Supremo também, não é? Se a gente busca essa batina, todas as críticas que o Jorge Messias teve que responder foram relativas a atitudes recentes do Supremo Tribunal Federal. Então, claramente, tem uma reafirmação do Congresso, mas também tem um recado muito importante, muito forte para o Supremo, né? Agora, eu acho que o grande aspecto, né, o grande derrotado da noite é o presidente Lula, né? E aí eu vou trazer para um aspecto simbólico, e aí depois a gente pode explorar as consequências mais materiais. Cai hoje por terra o maior simbolismo criado, né, em torno do Lula, que é o simbolismo, a mitologia em torno da sua infalibilidade política, né? Essa infalibilidade, em muitos momentos, ela se refletiu naquela coisa que as pessoas repetem: se o Lula estivesse no lugar da Dilma, não teria havido impeachment, né? Hoje cai por terra, né, essa infalibilidade política, e ela acontece no momento em que o presidente está atrás numericamente nas pesquisas, enfrenta uma situação difícil, vai passar por um problema inflacionário, tem questões ligadas à sua saúde, à sua vitalidade sendo trazidas para o debate eleitoral, ou seja, talvez a pior derrota da vida política dele, no momento crucial para a definição do quarto mandato. Então, eu acho que essa questão da infalibilidade é o aspecto simbólico do qual vai decorrer várias questões materiais e concretas daqui para frente. Felipe Recondo, você é talvez o jornalista brasileiro mais especializado em judiciário, Supremo Tribunal Federal. Tive o prazer de trabalhar com você no Estadão em Brasília por um tempo. E eu queria o seu olhar, né? Você acompanhou várias sabatinas, vários processos de indicação de ministros do Supremo neste século em Brasília. O que aconteceu hoje na sua ótica? Onde que o governo errou? O Messias errou? Qual que é esse contexto do seu olhar para esse episódio histórico de hoje? Caio, obrigado primeiro pelo convite, prazer estar contigo, com a Thaís, como sempre. Mas eu discordo de um ponto na sua apresentação inicial. Eu acho que é menos uma derrota do Messias. É claro que para ele simboliza, é claro que ele é a vítima desse processo político que culmina na sua rejeição. Mas essa é uma derrota, aí sim, concordando com o que você falou no início, uma derrota do governo e um recado também para o Supremo Tribunal Federal. Se nós prestarmos atenção nessa sabatina, que agora entra para a história como
talvez nem se precise levar em consideração o que Messias falou, mas a gente vai perceber que o candidato, Jorge Messias, falou a língua que os políticos gostam de ouvir, prometeu coisas que os políticos gostam de ouvir. Então, na sabatina ele não foi mal, não é que ele tenha falado alguma coisa que justificasse a rejeição dele. Também não é o fato de ele ser novo em termos de idade, ele é inclusive mais novo do que eu, tem 45 anos. Nós já tivemos ministros dessa idade, o ministro Toffoli, o ministro Celso e tantos outros no passado. Talvez o fato de ser muito próximo ao presidente, mas nós já tivemos Cristiano Zanin e Flávio Dino, talvez fosse a gota d'água, que a gente percebe que pode ter um movimento político por trás disso tudo, que também envolve a reeleição de Davi Alcolumbre num próximo governo. E aí também com uma possibilidade de proteção ao Supremo Tribunal Federal, Davi Alcolumbre, que é muito próximo de alguns ministros do Supremo, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, ter feito essa entrega para a oposição sempre pediu que o presidente do Senado abrisse um processo de impeachment. O que Davi Alcolumbre faz é um impeachment de outra forma, é um bloqueio a um candidato indicado pelo governo, dá essa derrota, dessa vitória para a oposição, impõe essa derrota ao governo e talvez pavimente a sua reeleição num próximo mandato como presidente do Senado. E isso também faz com que o Supremo tenha uma certa segurança de que pode ter uma proteção institucional, independentemente de quem for o presidente eleito em outubro. Então, é mais algo da política do que necessariamente uma resposta à escolha de Jorge Messias. Claro, se fosse Rodrigo Pacheco, como você mencionou, dificilmente nós teríamos esse resultado de hoje. Mas, a partir do momento em que o presidente da República escolhe Jorge Messias, essa negociação estava sendo feita e aí entram fatores que são políticos muito mais importantes do que simplesmente a análise do perfil, do currículo e da carreira do Jorge Messias. Daniel, acho que a pergunta que mais se faz aí, ou se fez ao longo do dia depois da derrota, foi o que o Davi Alcolumbre ganha com essa derrota. O Recondo sugere ali o que ele pode ganhar, mas eu queria te ouvir sobre isso, você que passou o dia também no Senado. Vamos lá, Caio, eu voltei há pouco do Senado Federal e só para dar um pouco de contexto aqui, você falava na sua abertura da arrogância do governo e isso se mostrava muito claramente minutos, estou falando de 10, 15 minutos antes da votação, ali naquele famoso túnel do tempo do Senado, entre o plenário e os gabinetes, passava ali um alto funcionário do Palácio do Planalto e ali, minutos antes da votação, esse alto funcionário, quando eu questionei sobre a projeção dele para a votação dali a instantes, ele abriu uma pastinha com vários nomes em verde, em vermelho, em amarelo e dizia com toda a tranquilidade do mundo, com tensão, obviamente, mas com muita segurança que mesmo contabilizando traições, o governo teria 43 votos, Messias teria 43 votos e seria aprovado. Então, sim, foi uma reação de absoluta surpresa por parte do governo, que não contava com uma derrota, muito menos nesses termos, e para a própria oposição, que demorou ali alguns segundos para digerir o que estava acontecendo. Teve uma reação inicialmente incrédula, isso eu vi no olhar e nas falas imediatas ali de vários senadores. Essa pergunta, o que Davi Alcolumbre sai ganhando, foi muito feita antes e depois da votação, pelo governo e pela oposição. E todo mundo tinha muita clareza ali do que significa para Davi Alcolumbre vender muito caro uma aprovação do Messias. Podia significar 12 bilhões de reais em emendas parlamentares liberadas, podia significar mais cargos, podia significar presidência de órgãos importantes, o CAD, a CVM, agências reguladoras, mas isso é o cenário do susto, vender caro uma aprovação. E a derrota? Davi Alcolumbre não sai no final do dia pior, porque o relacionamento fica rompido praticamente com o governo. Bom, eu trago aqui uma avaliação que foi muito debatida pelos senadores já depois da derrota de Messias, que é o seguinte: o cenário hoje não é de Davi Alcolumbre reeleito na presidência do Senado em fevereiro de 2027. A gente vai ter um Senado certamente mais à direita e com alguns pretendentes.
Rogério Marinho, líder da oposição, o primeiro deles. Está ali, pensador, grande pensador e coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que deseja a presidência do Senado. Davi Alcolumbre, que acumulou muito desgaste com a direita, inclusive segurando o pedido de impeachment do Supremo, não é um favorito natural para sua própria sucessão. E ele, de certa forma, percebendo uma erosão da perspectiva de poder do presidente Lula, que enfrenta uma dificuldade tamanha, e um crescimento do poder legislativo, que disse claramente quem vai mandar na próxima legislatura sou eu, muito mais do que o governo, ele se redesenha nesse tabuleiro e se projeta de novo como um interlocutor de confiança da direita e da oposição. Isso torna favorito para 2027 continuar na presidência do Senado? Não necessariamente, mas o cenário que era muito ruim para ele parece ser bem mais aceitável. Um cenário com Senado de direita, possivelmente com Flávio presidente. Aí se Lula for presidente, ele vai chegar e falar assim, bom, vamos zerar o jogo. Presidente, vamos zerar o jogo. Você prefere eu ou prefere Rogério Marinho na presidência do Senado? Então, para o Davi Alcolumbre, nada está perdido. Pelo contrário, ele se credencia e mostra que o Senado e os senadores têm mais poder hoje do que o Poder Executivo. Thaís, o relato do Daniel é um relato da capacidade que as raposas políticas têm de se adaptar aos novos tempos, né? Em um contexto como o de hoje, multifatorial, né? Essa derrota. Ela começa pelos erros do Lula, passa por um sentimento anti-supremo, passa pelo que o Felipe falou de um impeachment às avessas, né? O Congresso captando um sentimento anti-supremo das suas, querendo dar recado antes dele assumir, um cenário eleitoral em que a oposição hoje parece ter mais chances do que o governo. Tem vários fatores, mas no centro você tem que ter alguém para galvanizar tudo isso, e esse alguém aparentemente foi Davi Alcolumbre. O Caio, você lembra do apelido que o William Vac me dá aqui, né? Que é a musa da institucionalidade. Hoje o resultado saiu no Hora H, estava apresentando o Hora H, e foi muito chocante, porque eu acho que de todos os cenários, que todos vocês que cobrem a política há muito mais tempo do que eu, ninguém conseguiu prever o que fosse acontecer. Então, assim como a derrota foi multifatorial, o resultado em si, ele também tem multiconsequências. Ele tem consequência para a governabilidade do Lula, ele tem consequências para o exercício do poder de Alcolumbre. Assim, né? Quem traiu o Lula hoje não pode trair o Alcolumbre amanhã? Qual é o valor do fio do bigode hoje do político que negociou 12 bilhões, aceitou receber 12 bilhões de emendas, né? Provavelmente disse sim ao governo, porque o governo não ia dizer que tinha voto se não tivesse, né? Então, assim, a minha visão hoje aqui, querendo ampliar um pouco a lente, e eu acho que essa é uma questão que a gente vai entender como essa correlação de forças vai se dar a partir de agora, é o quanto a fragilidade institucional, que já era um fator de peso do que a gente está vendo hoje, ela implica, por exemplo, na qualidade das decisões que vão ser tomadas, né? Mesmo que seja diante de recados. O quanto as lideranças políticas estão dispostas a atravessar as linhas de respeito à instituição, para impor uma pauta no momento X, e isso vai corroendo a capacidade das instituições de dar respostas necessárias, né, em momentos importantes. Então, a minha preocupação hoje, e conversei com alguns de vocês e com cientistas, políticos e tal, a minha preocupação hoje, e foi uma preocupação que eu captei, não é a costura de amanhã da governabilidade de Lula até o final, mas é assim, qual é o tamanho da erosão institucional que essa decisão hoje impôs, né? Considerando aqui todos os fatores, né? A arrogância do Lula, que eu te dou totalmente razão, né? Essa coisa do Lula infalível que o Leonardo Barreto traz, que eu acho sensacional, acho que a gente tem que marcar esse dia, né? O dia em que a infalabilidade... É assim que fala? Infalibilidade. Infalibilidade de Lula se impôs. Então, o que eu coloco na mesa aqui para o debate, que é uma coisa que a gente vai acompanhar ao longo do tempo, é a corrosão da institucionalidade, que, aliás, é um processo que
está acontecendo nas democracias em geral, né? Em que as lideranças que estão exercendo o poder hoje atravessam as linhas, né, olhando para a pauta delas de hoje. E que a lealdade inclusive às decisões, ela está perdendo valor. Muita gente falando, inclusive, hoje, que simbolicamente o governo Lula 3 acabou, né? Dentro de um estado aí de erosão institucional até, e o jogo vai começar a ser zerado a partir do ano que vem e da eleição.